Prepare-se para reviver a história de uma conquista lendária. O Decacampeonato do América Futebol Clube. Um feito que marcou época e ficou eternizado na história do futebol brasileiro e mundial. No início do século XX, quando o futebol ainda era um mistério do Brasil, na jovem e promissora Belo Horizonte, um grupo de jovens sonhadores ousou fazer história. Eles não queriam só jogar bola, queriam fazer parte de algo maior. Criaram um time, criaram uma paixão, criaram o América Futebol Clube. Quando o América nasceu, Belo Horizonte tinha 15 anos. Então Belo Horizonte era uma debutante, a cidade também era nova. Então o América praticamente nasceu junto com a cidade de Belo Horizonte, pelos primeiros cidadãos belo-horizontinos. Porque o América, como ele não foi fundado por adultos, ele foi fundado por crianças que nasceram na cidade entre 12 e 13 anos de idade. Então o América ele é o coração de Belo Horizonte em muitos aspectos. Essa Belo Horizonte que estava nascendo planejada, mas nem tanto assim, tá certo? Em 1912 continuava nesse processo. O centro da cidade naquele momento era esquina da Rua da Bahia com Afonso Pena, e então está muito perto de onde que o América vai nascer, que é algumas quadras para cima, Timbiras com Bahia. Tinha já vários clubes existindo, o Atlético já existia, tinha o Sport, o Yale, o 7 de setembro ia nascer no ano seguinte, vários clubes que nasciam ali, mas não existia um fomento mesmo para o esporte. Era algo muito mais esparso. Em abril de 1912, o destino decidiu, num sorteio, aquilo que seria a paixão de muitos. Nascia o América Futebol Clube. Com as cores verde e branco e uma missão clara: entrar para a história e nunca mais sair dela. Eu digo que o América era carregado de sonhos porque ele não tinha os vícios dos adultos. Então o América teve o primeiro fundador negro, Geraldino de Carvalho. O América foi sorteado de forma democrática o seu nome. O América teve uma menina, ou seja, uma mulher que sorteou, a Alda Meira, sorteou o nome do América. Então o América ele converge com muitas questões multiculturais, multifacetado. O América ele não tinha nenhuma forma de preconceito naquele contexto. Aqueles meninos que se reuniram, fizeram uma vaquinha, compraram uma bola, foram jogar em campos de terra e logo depois fundaram a América em 1912, 30 de abril, com o Afonso Silviano Brandão sendo seu primeiro presidente. Poucos anos depois, começava uma hegemonia que o mundo jamais esqueceria. 10 títulos seguidos, um domínio absoluto, um orgulho eterno para o torcedor americano. Na época do Deca, que começou em 1916 e foi a 1925, o América teve momentos históricos, ganhou partidas homéricas. A gente tem que analisar o contexto não somente da prática esportiva em si, é o que o mundo estava vivendo, o que o mundo estava passando na época, né? Chegavam imigrantes fugindo de guerra, né? É importante dizer que o contexto do Decacampeonato atravessou toda a Primeira Guerra Mundial, atravessou a gripe espanhola, atravessou crises econômicas por conta desses contextos, até não só políticos e também econômicos, mas o contexto de crise social que existia no mundo. O América virou gigante, se tornou referência em Minas Gerais, campeão, temido, respeitado. Com vitórias épicas, virou o time a ser batido, incomodando seus adversários. Então eram 6 times em 16. América, Atlético, Yale, Cristóvão Colombo, Sport Higiênicos e 7 de setembro. Então, o que o Atlético faz? Ele se funde com o Sport Higiênico no meio do campeonato. Quando você tem essa fusão, você tem uma rixa enorme na liga, essa liga que foi criada no ano anterior, de falar assim, não, peraí, não pode ser assim. E a liga passa o trator e fala, não, é isso mesmo. O Atlético agora tem um super time, porque pegou os jogadores bons do Higiênicos lá, e vai continuar e tá valendo isso mesmo. E o América ganhando os jogos. Tem uma carta do Arthur Pim, que era secretário da liga e tal,
ele escreve uma carta indignadíssimo, que está publicada no jornal, falando assim, isso é um absurdo, como é que pode fazer esse negócio para poder vencer o América e tal. E a carta é publicada num dia, no dia seguinte tem América e Atlético, e o América ganha de 4-3. É o último jogo do campeonato, o América ganha de 4-3 do Atlético, desse super Atlético, formado por Atlético e Sport Gêmeos, e é o primeiro título do América. A estratégia dos rivais não deu muito certo. O América era, de fato, o principal time da época e mostrou que tinha sede de vitórias e conquistas. Alguns jogadores se formaram no período do 9 títulos, do Ené campeão, né? E aí eles resolveram ficar para alcançar esse marco de 10 vezes seguido, de um jogador decacampeão. Eles queriam eternizar o nome deles na história. Toda jornada heróica tem seus guerreiros, que com feitos extraordinários se eternizam na história e na memória. Jogadores lendários que construíram um legado inesquecível e gravaram seus nomes na eternidade. Você andando na avenida, você andando nas ruas, você andando na periferia, você visitando fábricas, visitando universidades, você vê a presença do América registrada em nomes que participaram da história do América. O Afonso Silveano Brandão, ele é o primeiro presidente, mas ele era criança. Ele vai ser goleiro do DECA. Se não me engano, em 1916 ou 1915, ele era goleiro. O Tacílio Negrão de Lima, que era um meio de campo do América nesse momento, ele era meio que assim o grande meia, o cara que fazia a bola girar ali, ele era o habilidoso e tal. A gente tem um destaque imensurável do Sátiro, né, o Sátiro Taboada, que é o maior artilheiro, inclusive, da história do clube até hoje. Nós temos Celso Mascarenhas, nós temos aí o Geraldino de Carvalho, que jogou durante todo o contexto do decacampeonato. Sancler Valadares tem uma história muito legal também, que eu acho curiosa. Os campeonatos todos eram pontos corridos. Você tinha turno e retorno em pontos corridos, aqueles 5, 6 times e tal. Mas você não tinha critério de desempate. Então, terminou América e Palestra empatados em número de pontos. Por conta disso, tiveram que fazer um jogo extra e então a gente pode entender esse jogo extra como uma grande final. Um dos jogadores era o Sancler Valadares, que era um meia também, que jogava ali. E diz a lenda que ele estava doente, estava gripado, não sei exatamente o que ele tinha, mas ele não estava bem para jogar, então não ia jogar aquele jogo. E o amigo holandês foi lá na casa dele e falou: você tem que jogar, meu amigo, você não pode ficar fora desse jogo não, vem cá. Fez de tudo para ele jogar. E ele falou: então eu vou, foi, entrou em campo, ainda no Prado Mineiro, e nós ganhamos aquele jogo com 2 gols de Sancler Valadares de cabeça. Alguém que estava com febre de fazer 2 gols de cabeça. É uma história, parece, né, meio lenda assim, mas a lenda conta isso. O título de 22, a primeira grande final, América e Palestra, mais um título para chegar no decacampeonato, sendo feito dessa forma, eu acho que é uma história muito legal para ser contada. Que eles fizeram pelo América e se transformaram depois em pessoas importantíssimas na história e no desenvolvimento da cidade e do estado. O Deca não é apenas um feito, é um símbolo, é o grito orgulhoso do torcedor que carrega o América no peito, geração após geração. Eu não vou dizer apenas que é um feito épico, é um milagre. O que o América fez no seu nascimento, logo em seguida, é um milagre. É um feito que jamais vai acontecer. Meu avô nasceu em 1904, então em 1916 ele tinha 12 anos. Ele, com 12, ele foi campeão e com 22 ele foi campeão. Ele foi 10 anos campeão numa idade que, né, que é inesquecível, né? Se tem uma idade que a gente nunca vai esquecer, é a nossa adolescência. É algo quando você forma tudo que é você, tá certo? Eu não consigo conceber exatamente o que aquelas pessoas viveram naquele momento, mas eu imagino que deve ter sido algo extraordinário. Se o que eu vivi
3 anos, que é desse tamanhozinho, já me deixa extasiado, o decacampeonato não dá nem para falar. Belo Horizonte tem que tirar o chapéu para o América. O crescimento da cidade e do estado se deve muito a Americanos. Eu nunca vi nada parecido em termos de resistência do que o América Futebol Clube. O América está lá entre a Série A e a Série B, lutando. Essa luta é muito importante. Eu acho que ela só existe por causa do tradicionalismo do Deca. Porque quem luta a maior resistência ininterrupta da história do futebol brasileiro é o América. E essa resistência nasceu do Deca. Ela nasceu num contexto que todo mundo tentou derrubar. O América era para ter sido derrubado. E o América foi, de forma muito perseverante e resiliente, essa resistência que perdura mais de 100 anos. Isso a gente deve não só aos jogadores decacampeões, a todos aqueles que participaram do clube em alguma fase da sua história. E vai aqui o meu agradecimento. Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural, vamos cantar o hino do América, tão famoso e tradicional. E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração, enaltecemos assim a nossa equipe, o nosso América decacampeão. As suas cores são alvo e verde, sua torcida feminina é demais. A sua classe aristocrata é que fulmina os teus rivais. América és o maior, seu futebol é sensacional. Cantamos para o mundo inteiro, tu és a glória do esporte nacional.